Olá, bem-vindos. Este é Washington Fora de Horas, nesta quinta-feira, 23 de julho de 2020. Convosco está a Ana Guedes, nesta quinta-feira cheia de nuvens aqui em Washington. Este Washington Fora de Horas, como sabem, nestes últimos meses temos vindo a fazer Washington Fora de Horas single, portanto só um de nós à vez, portanto um por semana e fazemos-lo de casa. Portanto, as condições técnicas não são ideais, mas o nosso esforço de levar até vós informação continua convosco. Portanto, uma promessa que nós fazemos todos os dias, de segunda a sexta. E vamos começar com Moçambique, onde 5 dos réus acusados de conspiração contra o Estado de Moçambique por recrutarem homens e financiarem a autoproclamada junta militar da Renamo negaram em tribunal qualquer ligação com o grupo ao fim de 4 sessões do seu julgamento. O sexto disse que foi detido por engano ao ser confundido na estação ferroviária onde ocorreu a detenção. O ex-deputado da Renamo, Sanduro Ambrósio, tido como financiador da autoproclamada junta militar, foi o último dos 6 réus a ser ouvido pelo Tribunal Judicial Distrital do Dondo, ontem, quarta-feira, quando voltou a negar a acusação de financiar o grupo liderado pelo general da Renamo, Mariano Nhongo. Na sessão anterior, António Boaz, considerado influente membro da Renamo em Marromeu, também negou ser ele o recrutador da autoproclamada junta militar da Renamo, apesar de ter confirmado a sua participação nas matas da Gorongosa no congresso inaugural do grupo na qualidade de membro da Renamo. O advogado de defesa, José Capassura, disse que apesar de algumas incongruências nas declarações de alguns dos réus, ele espera que os exames de criminalística absolvam os seus constituintes, que, insiste, são inocentes do crime de conspiração. Em declarações à Voz da América, Mariano Nhongo considerou o julgamento uma farsa com motivações políticas e que os réus nunca estiveram ao serviço da autoproclamada junta militar da Renamo para recrutar homens para este grupo. Entretanto, a polícia de Moçambique diz que abateu no distrito de Sunsundenga, em Manica, 5 homens armados da autoproclamada junta militar da Renamo. O país, citando um porta-voz da polícia, escreve que na mesma operação foram recuperadas 5 armas de fogo do tipo AK-47 com 7 carregadores contendo 120 munições. A polícia disse também que a operação teve lugar depois de ter sido notificada, ter recebido informação de que homens fiéis a Mariano Nhongo semeavam terror nas zonas recônditas dos distritos de Gondola e Sussundenga, diz a polícia, onde além de matarem cidadãos civis indefesos, destruíam e pilhavam bens. Vamos agora até Angola. Angola, para já não é. O Tribunal Constitucional de Angola chumbou ontem recurso interposto para a legalização do projeto político de Abel Chivucovuco, o para já. Assinaturas de angolanos não estariam em conformidade, segundo o Tribunal Constitucional. Este é um tema que nós vamos desenvolver na nossa emissão de rádio, portanto esperamos que estejam connosco para a emissão de rádio a partir das 17 horas de Angola. Continuando a falar de Angola, a economia, os resultados líquidos do setor bancário angolano registraram no ano passado um decréscimo de 76% em relação ao período homólogo, passando para 125 milhões de dólares, segundo um estudo da consultora Deloitte. Por outro lado, os ativos da banca angolana aumentaram 11% no ano passado para 25 mil milhões de dólares, constatando com a queda de 10% na concessão de crédito em relação ao ano de 2018. O estudo Banca em Análise, apresentado hoje em Luanda, abrangeu 26 instituições financeiras angolanas, refere que entre os 5 maiores bancos a operar em Angola, o Banco Angolano de Investimento liderou um ativo total de 4.500 milhões de dólares, segue-se o Banco de Fomento de Angola, o Banco de Poupança e Crédito, o BIC e o Atlântico. Os 5 maiores bancos em Angola representaram cerca de 72,4% do total dos ativos da banca angolana, um aumento de 23% relativamente ao ano anterior.
O Banco Público angolano apresentou prejuízos recorde no ano passado, recordam-se, e tem em curso um plano de reestruturação a aplicar no decurso dos próximos 3 meses. Vamos à Guiné-Bissau, antes de darmos as bem-vindas aos nossos amigos que estão conosco nesta manhã de quinta-feira aqui em Washington. Na Guiné-Bissau, os operadores de turismo querem o apoio do governo. O secretário-geral da Associação dos Operadores Turísticos da Guiné-Bissau, Orlando Pinto, afirmou que a classe precisa de apoios e isenções de alguns compromissos por parte do governo para superar as dificuldades provocadas pela Covid-19. Hotéis, restaurantes, casas de diversão, bares e agências turísticas tiveram de fechar as suas portas. Alguns mantiveram-se abertos, mas sem clientes. Segundo Orlando Pinto, realçando que em todas as situações há sempre os custos a pagar. Atualmente, a Associação tem em curso um processo de recenseamento dos operadores turísticos na Guiné-Bissau, quero dizer, mas para já estão estão na lista, quero dizer, 300 empresas e todas aguardam pelos apoios do governo. De acordo com o secretário-geral da Associação, algumas empresas têm a pagar rendas e eletricidade, salários aos funcionários, a segurança social e impostos, pelo que Orlando Pinto pediu ao governo que isente os operadores de pagar impostos e contas de eletricidade e suspenda também as contribuições da segurança social. E antes de irmos a Cabo Verde, vou dar aqui os alôs aos nossos amigos que estão connosco, portanto, isto está aqui no outro computador, porque as letras aqui no meu telefone estão muito pequeninas, mas estou a ver que temos connosco o Eudino Lu, temos também o Paulino José Paulino, que está em Luanda, Angola, temos também o Ângeles Pensador, diz, olá, boa tarde, estou em Angola. O Ricky Pires Canguimbanga diz, olá Ana, olá Ricky, e temos também connosco a Marta Rojas que nos está a ver, e a Mara de La Salete, olá Mara, daqui desde Fairfax para Arlington, como estamos. Temos também a Maria Amélia Gouveia Veloso, diz, olá Ana, nuestros hermanos ibéricos. A Maria Amélia vive em Espanha. Temos também o Paulinho José Paulino que diz 100 tópicos de informações. Não, tinha tópicos de informações, mas um problema técnico obrigou-me a recomeçar este Washington fora de horas. Portanto, como já viram, temos tópicos de informação. Temos a questão de Angola, onde para já não vai ser partido, foi chumbado de novo pelo Tribunal Constitucional. Tivemos a falar também aqui do caso do julgamento de 6 acusados de pertencerem à junta militar da Renamo e de fazer recrutamento para aquela junta militar, portanto uma facção dissidente da Renamo. E vamos falar agora também de Cabo Verde, mas vamos falar também de uma rixa cada vez mais agravada, cada vez mais acutilante entre duas superpotências, duas potências, Estados Unidos e China. De dia para dia as coisas parecem agravar-se entre estes dois gigantes. Cabo Verde, ministro do Turismo, alerta que o setor turístico, que representa 25% do produto interno bruto, ou seja, a principal fonte de receita do país, só retomará em 2023 os níveis anteriores à pandemia do Covid-19, cenário que o governo vê com grande preocupação. Carlos Santos disse numa reunião do grupo parlamentar do partido que apoia o governo, o MPD, e cito, teremos uma quebra substancial ao nível dos turistas que vão entrar em Cabo Verde neste ano e no próximo ano os números dizem-nos que só em 2023 é que poderemos almejar voltar aos números de 2019. Em 2019, Cabo Verde restou um recorde de 819 mil turistas e a meta do governo era então chegar a 1 milhão de turistas anuais a partir de 2021. Portanto, um cenário que mudou drasticamente devido à pandemia do Covid-19. O arquipélago cabo-verdiano está fechado a voos internacionais desde 19 de março e pelo menos até agosto. Em São Tomé e Príncipe, no meio da pandemia da Covid-19, mais de 3 dezenas de funcionários do Instituto Nacional de Segurança Social alertam para o colapso daquela instituição, caso não sejam adotadas medidas urgentes para travar a crise financeira no setor. Em manifesto dirigido ao Ministro da Tutela, inspetores e técnicos da Segurança Social avisam que a capacidade de resposta da Segurança Social
tem diminuído gradualmente face à pressão que está a ser exercida sobre o sistema. Tudo isto devido à pandemia do Covid-19. Em entrevista à Voz da América, o porta-voz dos trabalhadores avançou, no entanto, pistas para evitar o eventual colapso do sistema, nomeadamente a reorganização dos serviços, a extensão de benefícios, entre outras. E em resposta às preocupações dos trabalhadores da Segurança Social, o Ministro do Trabalho, Solidariedade e Família, Edlander Matos, também em declarações à Voz da América, reconhece os problemas e diz que é preciso agir com rapidez para evitar o descalar do Sistema Nacional de Segurança Nacional em São Tomé e Príncipe. E vamos então falar do Covid, que está de alguma forma a afetar quase todos os setores da sociedade mundial, não só a economia, mas também o político, também o social. Assim, a disseminação do coronavírus em África parece estar atrasada em relação a grande parte do mundo, pelo menos os números só começaram a aparecer já depois da China, da Europa e dos Estados Unidos estarem envolvidos nesta situação pandémica, mas parece estar a ganhar velocidade no continente. As autoridades de saúde dizem que o vírus altamente infeccioso representa uma ameaça maior para os países com sistemas de saúde fracos e especialmente para as populações vulneráveis, como é o caso dos refugiados, dos migrantes e também das pessoas que são deslocadas à força devido, por exemplo, a conflitos. O continente passou por um marco de 751 mil casos confirmados, segundo contagem com base em dados da OMS. Há quase 16 mil mortos. Até agora, a nação mais rica do continente, a África do Sul, foi a mais duramente atingida. A África do Sul, por exemplo, é responsável por pouco mais de metade das infecções que estão confirmadas em África. Mas muitas nações africanas, como nós falamos muitas vezes, têm sistemas de saúde deficientes, com suprimentos inadequados, poucos trabalhadores também. Enfermeiros e médicos, por exemplo, no Zimbábue, estão em greve devido à falta de equipamento de proteção individual. Portanto, aquele equipamento de proteção que lhes permite tratar, por exemplo, de doentes com o Covid e tentarem não serem infectados. O CDC de África alerta que a pandemia pode causar, de facto, uma escassez catastrófica de profissionais de saúde, além dos trabalhadores da linha da frente, que são os profissionais de saúde. Os mais vulneráveis ao novo coronavírus, diz o CDC África, são refugiados, migrantes e pessoas deslocadas à força. Um recorde de 29 milhões de pessoas em África enquadram-se nestas categorias. Portanto, refugiados, migrantes e deslocados internos. Na conferência de imprensa semanal de que o CDC África dá, o seu diretor, John Kasongo, para além de atualizar os números de infecção e também de mortes, bem como recuperados, disse que, e aqui é interessante, Angola e Moçambique são exemplos de controle da pandemia, diz ele, tendo em conta o rácio entre o número de casos que estes dois países têm e o número da sua população. E acrescentou: temos de perceber o que estão a fazer bem para replicar noutros países. Ora, aqui fica uma pergunta para os nossos amigos angolanos e para os nossos amigos moçambicanos, por exemplo, e também os outros. Concordam com esta avaliação feita pelo líder do CDC África, Nkanga Songo, de que Angola e Moçambique são exemplos do controle da pandemia em África? Digam-nos o que é que pensam. Nós gostaríamos de saber, de facto, o que vocês pensam. Vamos então agora aos números. Entre os lusófonos africanos, Cabo Verde tem 2.014 casos, segue com 21 mortos. Guiné-Bissau tem cerca de 1.950 casos, 26 óbitos. Moçambique está com 1.455 casos, 10 mortos. São Tomé e Príncipe tem 746 casos e 14 mortos. E Angola, 687, aliás, infectados e 29 óbitos. O Brasil é o outro país lusófono mais afetado pela pandemia e um dos mais atingidos no mundo. Contabilizou o segundo número de infectados e de mortos. Mais de 2 milhões de casos e quase 79 mil mortos, logo a seguir aos Estados Unidos. De recordar que um dos infectados é o seu presidente, Jair Bolsonaro, que ontem falhou o terceiro teste para o Covid. Portanto, Jair Bolsonaro continua infectado. E uma das coisas que se diz que ajuda a ultrapassar a infecção
é uma quarentena restrita de 14 dias, algo que o presidente do Brasil parece não aguentar e volta e meia sai fora, algumas vezes sem máscara, colocando assim em risco as pessoas à sua volta. Nós gostaríamos também de saber, as pessoas que estão no Brasil, que nos estão a ver, que nos digam o que é que acham desta atitude de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, que diz que continua a tomar cloroquina, que diz ele trata Covid-19. Não sabemos ao certo se trata, se não há provas suficientes nesse sentido. O que é certo é que quer Jair Bolsonaro, quer aqui nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump afirmam que hidroxicloroquina é tratamento eficaz para a Covid-19. Entretanto, de referir que a pandemia de Covid-19 já provocou mais de 617 mil mortos, infectou mais de 15 milhões de pessoas em 196 países e territórios. Isto um balanço feito nas últimas horas. No topo da lista, como dissemos, estão os Estados Unidos, com mais de 4 milhões de casos e cerca de 142 mortes. Brasil segue com os tais 2 milhões 230 mil, cerca de 83 mil mortos neste momento. E Índia também, nesta lista, com 1 milhão e 240 mil infecções, 30 mil mortes. E a Rússia aparece-nos com 795 mil casos e 13 mil mortos. Para os nossos amigos também que se encontram na Rússia, digam-nos também como é que está a situação na Rússia. De ressaltar, como dissemos, nesta conferência de imprensa do CDC África, que o seu diretor defendeu hoje o uso da medicina tradicional africana no combate à Covid-19, dizendo que, no entanto, há necessidade de garantir padrões técnicos e de eficácia. E recordou Nkasongo que está a ser criada uma comissão para estudar a eficácia dos medicamentos tradicionais que são apresentados por alguns países, como Madagascar e o Ghana, como tendo o potencial para combater a Covid-19. Sobre a Covid orgânicos, que já esteve no centro de alguma controvérsia, é um chá que as autoridades de Madagascar garantem curar a Covid-19, apesar de não ver ainda estudos que o comprovem. John Nkangasong disse que apoia a sua utilização, mas que continua a aguardar que o governo de Madagascar envie um dossiê com as conclusões científicas relativamente a este Covid orgânicos. O chá amplamente noticiado por toda a comunicação social e cujos efeitos, como Nkangasong diz, estão ainda por provar-se, foi também utilizado em alguns países lusófonos, com São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau, também vendido à Guiné Equatorial. Entretanto, ainda relativamente à Covid, e isto, a Covid-19, que afeta, como já dissemos, grandemente a maior economia de África, a disputa se é a maior economia ou se é a segunda maior economia da África depois da Nigéria, estamos a falar da África do Sul. O Banco Africano de Desenvolvimento aprovou o primeiro empréstimo de sempre à África do Sul, 288 milhões de dólares. A África do Sul, recordamos, é a África, assim, o país mais afetado pela Covid-19. O anúncio da ajuda do BAD surge poucos dias antes do Fundo Monetário Internacional decidir sobre um pedido que foi feito exatamente pelas autoridades sul-africanas, pelo governo sul-africano de Ramaphosa, no valor de 4,2 mil milhões de dólares, o que atesta às dificuldades económicas que a África do Sul está a debater para responder à pandemia. Já antes mesmo da pandemia, a economia sul-africana registrava um abrandamento. E vamos falar agora então de um tema internacional no dia, já vem de ontem, de alguma forma, as relações entre os Estados Unidos e a China. Já estavam tensas com a pandemia do coronavírus e a repressão de Pequim em Hong Kong, deterioraram-se ainda mais quando Washington ordenou ontem o encerramento do consulado chinês em Houston. O consulado tem que fechar até amanhã. A China criticou a decisão americana, que ocorreu um dia após Washington acusar 2 chineses por supostamente invadirem ciberneticamente centenas de empresas em todo o mundo e tentarem roubar dados de pesquisas de vacinas e tratamentos contra o vírus, enquanto trabalhavam para os serviços de segurança chineses. O presidente Donald Trump ameaçou mesmo encerrar outros consulados chineses aqui nos Estados Unidos. Como dissemos, a China tem até amanhã para encerrar o consulado em Houston, que tem cerca de 60 funcionários. A ordem para o encerramento do escritório de Houston foi dada um dia depois de Trump reconhecer
que a pandemia do coronavírus originada na China provavelmente pioraria nos Estados Unidos antes de melhorar. Trump chama frequentemente ao Covid-19 o vírus da China, mas nega qualquer racismo por trás deste nome. Entretanto, a China negou hoje que o seu consulado em Houston tenha roubado propriedade intelectual ou informações de empresas norte-americanas e voltou a prometer retaliar pelo encerramento da sua representação diplomática. Disse o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, estas acusações são maliciosas e o seu único objetivo é difamar a China. Entretanto, promotores, procuradores aqui nos Estados Unidos dizem que o consulado chinês, este agora em São Francisco, acolhe uma cientista que escondeu a sua afiliação às Forças Armadas chinesas. Os promotores acusaram Tan Juan, pesquisadora da Universidade da Califórnia, de ter feito fraude com o seu pedido de visto. Segundo os documentos do tribunal, ela alegou no pedido que não tinha vínculos com o Exército Popular de Libertação da China. No entanto, agentes do FBI mais tarde encontraram fotos dela em uniforme militar chinês numa operação de busca à casa dela, além de informações de que tinha trabalhado como pesquisadora na Universidade Médica Militar da Força Aérea da China. Tang negou as acusações quando foi entrevistada pelo FBI, após o que procurou refúgio no consulado de São Francisco. Segundo a acusação, Tang faz parte de um programa conduzido pela China para enviar cientistas para os Estados Unidos com falsas pretensões, com a intenção de roubar propriedade intelectual de faculdades e institutos de pesquisa americanos. O pesquisador chinês Shen Song, recordamos, que trabalhava na Universidade de Stanford, também na Califórnia, foi detido no mês passado, acusado também de ter feito fraude com o pedido de visto. E na sequência deste agravamento do relacionamento entre Washington e Pequim, um grupo de senadores americanos, quatro republicanos, apresentaram a lei estratégica sobre a concorrência económica dos Estados Unidos com a China, em que destacam a cooperação com Pequim no controle de armamento, no meio ambiente e nas relações com a Coreia do Norte, mas alguns democratas do Congresso expressaram preocupação de que o governo Trump não possua uma estratégia para lidar com as consequências a longo prazo do encerramento do consulado chinês e provavelmente de outros consulados, tal e qual como Donald Trump ameaçou. Por outro lado, o secretário de Estado Mike Pompeo vai falar hoje sobre as tensões crescentes entre Washington e Pequim, num discurso que, segundo o Departamento de Estado, tem por título a China comunista e o futuro do mundo livre. Vamos à África. Líderes da África Ocidental estão em Bamako, mais uma tentativa para encontrar solução de compromisso para a crescente crise política no já frágil Estado do Mali. A tentativa liderada por 5 presidentes, membros da CEDEAO, Senegal, Costa do Marfim, Gana, Nigéria e Níger. Os 5 têm encontros com o presidente do Mali e líderes do movimento de protesto 5 de junho, que exigem a demissão do presidente maliano Ibrahim Boubacar Keïta. Uma primeira missão para encontrar o compromisso entre as duas partes falhou, sobretudo porque o movimento 5 de junho exige a demissão do presidente. Militantes islâmicos no nordeste da Nigéria executaram 4 agentes humanitários e um segurança privado. O Comitê Internacional de Resgate e Ação contra a Fome eram os dois grupos a que pertenciam estes assistentes humanitários, são ambos grupos de ajuda e confirmaram a morte dos colegas. O presidente de longa data do Uganda, Yoweri Museveni, vai apresentar-se como candidato do partido no poder na eleição presidencial do próximo ano. Se ganhar, Museveni, que tem 75 anos de idade, irá prolongar a sua governação por 4 décadas. E antes de nós passarmos aqui aos nossos trendings, vamos dar também as boas-vindas a outros dos nossos amigos internautas que, entretanto, entraram aqui conosco. Temos o Domingos Fediace Júlia, ele diz: boa tarde, Ana, Maputo, sempre quando chega a hora de Washington, fora de horas, para mim é dentro de fora, por estar ligado à voa. Aqui céu totalmente limpo a esta hora, coisa que não acontece aqui, pelo menos o céu está bem nevoado,
prevê-se de novo mais uma tempestade que ontem à noite assolou aqui esta área com relâmpagos e trovoada bem forte que parecia abanar todas as casas. Temos também connosco o António Chipong. Temos o António Chipong, diz olá, Ana Guedes, tudo bem? Está em Angola, Luanda. Portanto, esperamos que os nossos amigos internautas estejam todos os dias connosco. Não se esqueçam, nós estamos aqui durante meia hora para falar convosco, trazer-vos notícias e informação. Diz também que o Brumar Finda diz que em primeiro lugar precisamos de obter informação quantos números de pessoas são testados por dia e quantos números de pessoas usam máscaras em Luanda. Portanto, não é fácil de saber, não se sabe ao certo quantas pessoas estão a ser testadas, até aqui nos Estados Unidos não é muito fácil de encontrar este número, todavia aqui fica para outros dos nossos internautas que possam saber esta resposta, quantos testes estão a ser feitos, quando as pessoas usam máscaras. Esperamos que as pessoas tenham consciência de que usar máscaras pode evitar não só a infecção para elas, como evitar a infecção noutros. Portanto, aqui o nosso apelo de que usem máscara e quem souber a resposta, aqui estamos abertos, podem responder até diretamente ao Brumar Finda. Vamos então aqui, quase nestes minutos finais, dizer que Clint Eastwood, quem é que não conhece Clint Eastwood? Não só como ator, também como diretor de cinema. Ora, Clint Eastwood entrou com ações judiciais hoje na Califórnia contra vários laboratórios, corporações e indivíduos pelo uso fraudulento do seu nome para vender produtos CBD e afirma que ele aposentou-se do ramo de filmes para entrar no setor do bem-estar. O Dirty Harry é um dos seus filmes, tem 90 anos e diz que o seu nome e semelhança estavam a ser usados online para vender óleo de CBD, gomas e outros produtos. O CBD, ou cannabidiol, é um composto não psicoativo da cannabis e também é derivado da planta do cânhamo, está legalizado nos Estados Unidos desde 2018. Portanto, Clint Eastwood não gosta que estejam a usar o seu nome em vão, como se costuma dizer. Vamos então, trending no Twitter, Demi Lovato, parece ter encontrado o amor. A jovem cantora, que já passou por alguns sustos relacionados com o consumo de drogas, está agora numa fase mais zen e alegre. E a comunidade no Twitter partilha da felicidade dela. Nas primeiras horas de hoje, cerca de 50 mil tweets são dedicados ao noivado de Demi com o ator Max Ahrich. Nós não sabemos que algo tão pessoal quanto o noivado de uma celebridade seja tão importante para os fãs, quando esse tema é popular em mais do que uma plataforma. No Facebook, a publicação trending pertence ao grupo musical One Direction, o grupo inglês-irlandês, formado em 2010 em Londres, celebra hoje 10 anos. Publicaram uma foto na página do grupo que lhes valeu mais de 800 mil reações e mais de 160 mil partilhas. Algo que nós gostaríamos que este Washington fora de horas chegasse aí. Portanto, vamos lá todos a ajudar. Reações, partilhas também. No Instagram, destacamos o vídeo mais popular da rede social que pertence ao jogador de futebol Cristiano Ronaldo. Numa campanha da Nike, Ronaldo envia uma carta e uma bola de futebol para a Júlia, mais conhecida como Juju Gol, uma menina que já se pode dizer está a traçar uma carreira de sucesso na modalidade. O vídeo já foi visto 4 milhões de vezes, tem uma mensagem de motivação para a Júlia e para a juventude que gosta de futebol e é acompanhada pelo hashtag #PlayWithLove. Joga com amor. No YouTube, continua trending o videoclipe de Jack Harlow, da música What's Popping. Em 5 dias o vídeo tem perto de 10 milhões de visualizações. E na Voz da América, e esta vai ser a nossa despedida, website da Voz da América, não se esqueçam, www.voaportugues.com. Convidamos a que leiam os artigos mais populares a esta hora, e outros também, mas os mais populares são: os analistas dizem que desistências podem fragilizar a autoproclamada junta militar da Renamo, mas que os ataques podem continuar. O Parlamento angolano aprovou o Código do Processo Penal sob protesto da Igreja Católica. E o nosso Angola Fala só desta sexta-feira tem como tema, antes disso, como convidado, o Vladimir Santos. Vamos falar sobre empreendedorismo em Angola, recurso e financiamento, o crédito bancário. Portanto, muitos dos nossos ouvintes
E também muitos angolanos se queixam muitas vezes das dificuldades de terem acesso a crédito bancário. Portanto, está aqui um jovem empreendedor que talvez nos possa dar algumas pistas sobre como obter, ou, se não, através do banco, às vezes através dos amigos, não é? Aquelas campanhas de angariação de fundos. Portanto, não se esqueçam, Angola Fala Só desta sexta-feira é com o Vladimir Santos, quero eu dizer. Enviem-nos as vossas perguntas, sugestões de temas para conversarmos com o Vladimir Santos, que vai estar connosco no Angola Fala Só. E neste Washington Fora de Horas esteve hoje, 23 de julho de 2020, quinta-feira, cheio de nuvens ainda lá fora, Ana Guedes, que se despede de todos com um abraço. Não sem antes de dar aqui os meus alôs aos nossos amigos que, entretanto, entraram connosco. O Bremar Finda diz que existe tecnologia que faz monitoria a pessoas por intermédio solar. Não sei se estará em uso em Angola, não creio que esteja. Temos também aqui a Joaquim Matavela, que diz que está em Maputo, no bairro Pulana Caniço, e a Maria Salsa Quimbomania diz: isso é uma mentira, o povo está a ser roubado em nome do Covid-19. Portanto, estes alguns dos nossos internautas, alguns dos comentários, e assim a Ana Guedes se vai despedir. Não esqueçam, amanhã vamos ter de novo o Washington Fora de Horas, que não será com o João Santa Rita porque está de férias, todos nós merecemos tirar uns dias de descanso, mas estaremos aqui de qualquer forma 30 minutos para notícias e informação e esperamos a vossa companhia como sempre. Até à próxima, de todos despede Ana Guedes com um abraço, amigos ouvintes. Bye bye!